da pandemia, a saúde mental, ela entrou ainda com mais força, né? Boa noite, Laís. Ainda com mais força na pauta dos tópicos essenciais a serem discutidos e pesquisados, porque realmente assim, é incompatível, basicamente, envelhecer sem ter saúde mental, né? O nosso cérebro é que controla tudo, regula tudo, e quando a gente fala da questão das emoções, que é o menos palpável, a maioria das pessoas não entendem, né? Quando as pessoas desenvolvem algum tipo de doença que não tem um sintoma, não é como uma ferida que você está enxergando ali e que você, se você aplicar uma pomada, um remédio, tomar um antibiótico, aquilo vai curar. A terapia medicamentosa é utilizada, mas a gente meio que ainda não sabe muito bem com o que está lidando, né? Então, basicamente, nós temos aí a questão das doenças neurológicas, que estão associadas aí com o cérebro, né? E as doenças psiquiátricas, que estão associadas com a mente, que é a questão menos tangível, né? Então, por exemplo, a gente pode comparar Alzheimer e depressão, né? Então, Alzheimer é uma doença neurológica, depressão uma doença psiquiátrica, né? Muito embora ambas tenham mecanismos neurofisiológicos envolvidos com a sua manifestação, tá correto? Bom, então assim, como que vai ser a dinâmica da nossa aula de hoje? Eu vou terminar com vocês aquela parte que ficou das mídias sociais, das postagens que vinha fazendo com relação à questão do envelhecimento, para explorar essa questão da promoção e educação em saúde. E depois nosso bate-papo vai ser em cima, dada a relevância do tema, eu fiz essa escolha de falar sobre a questão da saúde mental, né? Então tem uma aula, né, que está disponível no canal sobre saúde mental e aqui eu vou trazer uma discussão, apesar de estar mostrando os slides para vocês, uma discussão mais aberta com os principais problemas que podem afetar a mente humana do ponto de vista da sua saúde, né? Bom, antes da gente começar, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: hoje nós estamos na nossa 7ª aula, correto? A gente provavelmente teremos pelo menos mais uma ou duas aulas para a gente fechar a parte síncrona e depois então eu vou encaminhar para vocês as avaliações e já vou iniciar um balanço aí do desempenho de vocês com relação à disciplina. Então vou passar depois todas as recomendações, as orientações para a questão do preenchimento das avaliações e do envio, que basicamente vai ser via formulário do Google. Então tudo isso está bem delineado, já está tudo bem descrito, porque é algo que a gente tem feito desde que iniciou, né, esse ensino remoto. Então a gente sempre foi aprimorando de um semestre para o outro, tá ok? Então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente falar essa parte final da questão da promoção da saúde e envelhecimento nas mídias sociais, né? As postagens aí que foram sendo criadas, né? E depois eu vou entrar na parte da saúde mental, uma exposição. Bom, vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Só me dar um feedback aí. Sim, professor. Tá, Sim. tá passando? Tá passando. Então vamos lá. Bom, então assim, não por acaso, né, essa questão, eu inicio essa fala com essa questão da saúde mental, envelhecimento, atividade física, né? Então você tem uma máxima aí que é muito citada, mens sana in corpore sano, né? Mente sã em corpo são, e realmente
não tem como desenvolver, se a gente pegar as origens, né, da educação física, lá na Grécia Antiga, não tem como desenvolver, né, um corpo, né, um físico sem uma mente saudável, né, incompatível. Né? Todas aquelas pessoas que já vivenciaram pessoalmente ou na sua família, né, pessoas que manifestaram doenças cerebrais ou mentais, vou citar as doenças psiquiátricas, né, as doenças da mente, sabem que é muito difícil lidar com esse problema, né, dentro da família. Basicamente, são problemas que desestabilizam a família como um todo, né, causam muito sofrimento emocional, físico e sobre vários aspectos. Né? Então, é importante isso ser falado de uma maneira mais aberta, né? Já que são temas considerados tabu. Você falar de depressão, você falar de doenças psiquiátricas, você falar de ansiedade, você falar de síndrome do pânico, que são basicamente doenças que, assim, cada vez mais prevalentes, com maior incidência na nossa sociedade, são consideradas aí o mal do século, né? E a pandemia, então, só tornou esse cenário um pouco pior, né? Para não dizer muito pior, já que esse confinamento, principalmente para as pessoas idosas, só acelerou e tornou mais grave os quadros depressivos e as doenças psiquiátricas. Então é muito importante conscientizar as pessoas do que fazer, como ajudar, né? E nós, como profissionais de saúde e da educação física, nós temos um papel muito importante, já que a atividade física ela tem um efeito muito importante nas doenças psiquiátricas e nas doenças neurológicas também, né? Mas aqui a gente vai enfatizar mais as doenças psiquiátricas, as doenças da mente, né? As doenças mais que têm um caráter assim menos palpável, mais subjetivas, né? Do ponto de vista da manifestação dos seus sinais e sintomas, muito embora estejam associadas com mecanismos neurofisiológicos que cada vez mais têm sido estudados, mas que ao mesmo tempo são difíceis de serem estudados porque o cérebro ainda é uma fronteira a ser vencida, né? Do ponto de vista de você fazer estudos assim que realmente consigam refletir o que está acontecendo lá no cérebro humano, muito embora com as técnicas cada vez mais avançadas, né, de ressonância magnética, tomografia cerebral e outras, é possível saber determinadas áreas cerebrais que estão envolvidas com determinadas doenças psiquiátricas. Então aí eu fiz essa postagem, né, sobre a questão do cérebro, uma perspectiva mais geral. Então a saúde, por que o cérebro também vai perdendo saúde durante o processo de envelhecimento? É porque o cérebro é um dos órgãos que ele é nosso governador central, ele regula todas as nossas funções. E aí, então, ao longo do processo de envelhecimento, ele vai sendo submetido a muitos estresses e danos, né, que vão deixando marcas, né, assim como outros tecidos, né, que vão envelhecendo. Então, o estresse ele é um fator conhecido, né, de perda neuronal, ele realmente faz mal para o funcionamento cerebral, já que o estresse está associado com o aumento da produção de hormônios hormônios que estão associados com estresse, como por exemplo o cortisol, aumento da produção de radicais livres, né, associados aí com o estresse oxidativo, e de fato isso vai minando a nossa saúde cerebral, né? E aí isso associado com a somatização de uma série de fatores, com a interação, né, da pessoa, da personalidade, né, do sujeito,
o contexto que ela vive, o que ela faz, e o meio ambiente, essas questões elas vão sendo potencializadas, né, ao longo do tempo e, vamos dizer assim, que vão diminuindo a nossa força, né, a nossa capacidade aí de resposta aos estímulos estressores. Então, se você for conversar com as pessoas, né, na medida que elas vão envelhecendo, elas não têm a mesma força mental, a mesma energia mental para lidar com aquelas situações quando se compara com uma pessoa jovem. Muito embora isso está associado com muitos fatores individuais associados com o estilo de vida. Então, a nutrição, né, que ao longo de todo o processo de envelhecimento, como foi a qualidade dos aspectos dietéticos, a questão da prática de exercício físico, né, que realmente melhora, né, o ambiente cerebral, né, o funcionamento cerebral do ponto de vista, já que está associado, né, aumenta a nossa neuroplasticidade, aumenta a nossa angiogênese, neurogênese, né? Então o nosso cérebro realmente, o exercício ele protege dos eventos agressores do meio ambiente. E aí outros aspectos que são importantes para a manutenção da nossa saúde mental, e um deles é a socialização. Então nós, seres humanos, somos seres sociáveis, né? Nós evoluímos assim, e o isolamento social faz muito mal. Então essa discussão de isolamento social, ela não é de agora, ela já vem de faz tempo, né? Não só entre os idosos, mas qualquer pessoa. Qualquer pessoa que fique isolada socialmente, isso causa realmente um sofrimento emocional importante, né? Então a socialização, ela é um gatilho para vários fatores importantes para motivar, para gerar um ambiente de motivação e engajamento para uma série de fatores que a gente faz no nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para ir da universidade, para ir da academia, para praticar exercício físico, por uma série de fatores, né? Então, e aí, dependendo das oportunidades que essas pessoas têm, né, elas, né, podem ou não conseguir modificar um pouco dessa trilha de saúde associada aí com o processo de envelhecimento, porque não é todo mundo que tem a possibilidade, então, de fazer escolhas adequadas. Não, aliás, é a minoria, né? Então, como a gente sempre fala, o envelhecimento bem-sucedido é uma questão de oportunizar e ter a possibilidade de escolhas adequadas, né, num contexto bem amplo. Então tudo isso ao longo do tempo vai afetando o nosso cérebro, a ponto assim, de uma doença agora que agora faz parte do Código Internacional de Doenças, já nos critérios da Organização Mundial da Saúde, que é o burnout, né, que é justamente uma doença associada com o trabalho, com a ocupação, com excesso de trabalho, com excesso de desgaste mental ali, né, associado com as nossas atividades laborais. Então, o burnout, que é uma síndrome multifatorial, que está associado com fatores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo, né? Mas aí está associado assim com baixa energia, baixa motivação, depressão, e aí isso causa uma bola de neve, e a pessoa, ela realmente, muitas vezes, dependendo da intensidade da doença, né, desse estresse mental que essa pessoa passou a ponto de desenvolver e ser diagnosticado com a síndrome de burnout, que a síndrome nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas, que também não é de fácil diagnóstico, né? Que a gente vai estar lidando com o subjetivo, né? Isso vai causar, né, causa uma inércia física nessas pessoas, uma inércia física e mental também. As pessoas realmente elas não conseguem, elas perdem a motivação
para fazer aquilo que elas anteriormente gostavam de fazer, né? Então isso, a pandemia piorou bastante e associado com a depressão, nós temos um cenário aí bastante preocupante, porque são doenças ainda tabus, né? Então, se você for numa entrevista de emprego e falar que você tem depressão crônica, as pessoas não vão te contratar, né? Então ninguém vai falar isso, né? E essas doenças se manifestam, né? Porque isso realmente impacta na produtividade, né? A pessoa não consegue realmente, e aí muitas vezes quem tá em volta, né? Os médicos muitas vezes que vão avaliar essa pessoa, e conceder lá as licenças médicas, não são especialistas, e eles vão falar para você que a melhor coisa é ocupar sua mente, sendo que é o que você menos quer ocupar a mente, porque você não consegue realmente. Isso vai gerar ainda mais frustração, mais problema. Então, para minimizar realmente isso, gente, depressão, burnout, várias doenças psiquiátricas, elas realmente causam inércia, falta de movimento. As pessoas não têm vontade de se movimentar, têm fadiga, né? Então, o exercício físico ele realmente tem um papel muito importante, né? Porque realmente, quando essas pessoas elas começam a se recuperar, é quando elas começam a fazer algumas atividades físicas da sua vida diária. Quando elas começam a sair desses quadros, elas começam a fazer atividades domésticas, como de repente lavar uma louça, ou ficar deambulando pela casa, né? Começam assim gradualmente retomar a vida pelo aspecto físico, né? Então a atividade física ela tem um papel muito importante. Não precisa fazer doutorado para saber disso, né? Então a pessoa realmente depressiva, que está com depressão, ela fica parada, ela fica inerte, né? E não adianta também forçar essa pessoa a fazer uma atividade física, porque a depressão grave mesmo, aquela que as pessoas não comem, não dormem, né, ela realmente, as pessoas não é o momento de introduzir atividade física, porque elas não vão conseguir realmente, né? A atividade física ela começa a funcionar melhor quando a depressão já está no estágio de mais moderado, né? Vamos colocar dessa forma, né? Então, quando a gente fala na perspectiva essa é uma outra postagem, né? Sempre baseada em artigos, tá, gente? Então, sempre as postagens, como é que eu faço, né? Eu vou lá no PubMed, pego artigos de revisão recentes sobre assunto que sejam interessantes, por exemplo, esse de 2017, pego informações do resumo, da conclusão, dou uma lida mais superficial, trago elementos importantes, às vezes elementos esquemáticos, e crio uma postagem para que as pessoas, né, que têm um layout interessante, muito embora também estou aprendendo a fazer isso, né? E aí, para justamente chamar a atenção para as pessoas lerem, né, de uma maneira mais leve e tentarem, né, se encaixar e se enxergarem, né? Então, essa questão do estilo de vida realmente ativo, não só do fisicamente ativo, mas do ativo, né, da inserção social, né, que é socialização essencial para a recuperação de quadros psiquiátricos também, né? Realmente, quando a gente fala particularmente da pessoa idosa, melhora, né, a saúde mental dessa pessoa, que o próprio processo de envelhecimento em si, ele vai deteriorando a nossa saúde mental, dependendo das escolhas. Então, se a pessoa abusou muito de álcool, foi tabagista crônico, tudo isso vai matando células neuronais, né? Mas, de repente, se é a mesma pessoa, né, que é tabagista crônico, se ela teve uma boa alimentação, se ela fez um mínimo de atividade física, isso vai contrabalançando essa balança do envelhecimento, né? Quando se não consegue contratar, você não consegue fazer assumir todos os fatores de risco positivos aí para envelhecer bem, né? E aí,
De fato, né, quando isso acontece, se a gente pegar essa pessoa que eu citei como exemplo, que abusa de álcool, fumante crônico, realmente isso vai acelerar o processo de morte neuronal, isso já é conhecido, né, na literatura, tanto modelos experimentais quanto em humanos, né, nos estudos aí longitudinais, quando se acompanha aí ao longo do tempo, pessoas que realmente tiveram esse hábito por 20, 30, 40 anos, e isso acelera realmente os processos demenciais e depressivos, né? E aí, quando a depressão se manifesta, né, e a manifestação ela pode acontecer pelo próprio processo de envelhecimento em si, aquela coisa lá de a pessoa ser colocada de lado, começar a observar que as pessoas que estão em volta dela, os amigos já não estão mais presentes, está começando a sobrar só ela ali, o cônjuge já não está mais presente, né? A família vai colocando de lado, e isso realmente consolida o quadro depressivo que está associado com a demência, né? Então, depressão e demência, ele meio que caminham de mão dadas, né? A ponto de a depressão ser um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, né? E a atividade física realmente tem uma relação inversa entre depressão e demência, ou seja, quanto mais eu pratico atividade física, mais tanto o quadro de depressão quanto o quadro de demência, né, eles vão sendo atrasados ou diminuídos, né, porque o processo de envelhecimento não tem como interromper. Então, vai chegar uma hora para, né, assim, aqueles casos assim que as pessoas têm mais de 100 anos e têm tanto físico como uma mente muito boa, né? O pessoal fala, olha essa pessoa que exemplo, né? Ela é tão lúcida, né? Realmente as pessoas usam essa palavra, não é comum, né, de acontecer, né? Mas cada vez mais tem acontecido porque os cuidados em saúde têm melhorado, né? Então isso já é bem conhecido. Pessoas que têm maiores níveis de depressão são aquelas que são menos ativas, né? O exercício realmente ele é essencial para a manutenção da saúde cerebral. E aí, quando a gente fala das doenças psiquiátricas, né, que são as doenças da mente, né, aquilo que é mais subjetivo, como eu falei, a depressão, muito embora tenha mecanismos fisiológicos, volto a repetir, e quando a gente fala das doenças neurológicas, que a gente já tem um substrato, né, patológico, ou seja, a gente consegue avaliar por exame onde que está o problema, quais os neurônios ali que estão, qual é a área cerebral que os neurônios estão sendo perdidos, né? Então, no caso da doença de Alzheimer, os neurônios do hipocampo, né, associados com a memória, muito embora o mal de Alzheimer ele vai atacando o cérebro como um todo, né? E assim como na osteoporose você tem uma perda progressiva, né, de massa encefálica, né? E isso a ponto de quando você faz realmente um exame de imagem cerebral, praticamente é um cérebro com poucas células ali, né? Quando você observa o cérebro de pessoas que têm doença de Alzheimer em estágio avançado, né, é que nem você observar um músculo que tem uma musculatura de uma perna, de uma coxa que não tem quase nada de músculo, né? Porque justamente os processos degenerativos consumiram aquela massa neuronal, né? Então, realmente, quando a gente fala de pessoas... e essa foi uma postagem também que eu fiz, porque o mal de Alzheimer vai ser, assim como a depressão, vai ser um mal do século também, porque a gente vai ter países envelhecidos, e aí essa doença ela vai ser, que é uma doença de envelhecimento, ela vai ser cada vez mais prevalente. E de fato, quando você vai para a literatura científica,
não tem muitos estudos assim, né, de treinamento físico de pessoas com mal de Alzheimer. É muito difícil você selecionar, né, ter grupos comparativos, né, porque é muito diverso a manifestação da doença entre as pessoas. Então é muito difícil. Mas o fato que já está consolidado é que a atividade física, com a estimulação mental dessas pessoas, com atividades mentais, e quanto antes diagnosticado, e você associar atividade física com atividades que estimulem e desafiem a mente dessa pessoa, você vai retardar a evolução da doença. Porque eu, particularmente, na minha família, do ponto de vista materno, tenho uma predisposição para a doença de Alzheimer. Então, a minha avó teve, não foi muito grave, mas outros irmãos da minha avó tiveram graves, né? Aquela de ficar confinado ao leito e perdendo toda o controle muscular, né? Então é triste você ver uma situação desse tipo, né? A pessoa você conhecer a pessoa de um jeito e ela, de repente, ela não está conseguindo controlar mais nenhuma função fisiológica, porque realmente o cérebro está esfarelando, vamos dizer assim, né? Então, realmente, isso precisa ser diagnosticado precocemente para justamente minimizar a evolução do quadro, né? que é muito perturbador. Né? Então, quando a pessoa tem o diagnóstico, né? é um baque realmente enorme, porque realmente no começo, ela percebe a doença, né? Que ela não tem a mesma memória, que ela esquece as coisas, então tem um momento ali muito dramático que gera um quadro depressivo muito severo, porque realmente ela está percebendo que a coisa está acontecendo. Né? Então o exercício é extremamente importante nesse quadro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero, professor. Pode perguntar. Mesmo assim, a pessoa tendo a predisposição genética, mesmo não apresentando indícios de que a doença está se manifestando, você acha interessante já dar uma... Como é que eu posso dizer? Já ir trabalhando para que não se desenvolva? Qual que é o seu nome? É a Alessandra, Ô, professor. Alessandra, então, isso daí é uma coisa que você fala bastante importante, Alessandra. Por quê? Hoje a gente está realmente, como eu falei numa das aulas, a gente está migrando para uma medicina preditiva. Então, na medida que você, né, que aí tem uma coisa de ética envolvida atrás, então você imagina só, né, se você está esse exemplo, que é um exemplo que é citado nessas discussões. Então você concebe um filho, aí você faz um estudo genético dessa criança que está se desenvolvendo e já aparece ali, nesse mapeamento do genoma dela, que ela provavelmente vai desenvolver mal de Alzheimer no futuro. Né? Você vai abortar aquela criança? Né? Então, é essa discussão que a gente está falando. Né? Mas é por isso que as pessoas ficam assim, muito relutantes em fazer esse tipo de análise, porque é muito perigoso entrar nessa seara, vamos dizer assim, né? Desse exemplo que eu te falei, porque realmente a medicina está migrando para isso. Olha, eu vou conseguir realmente prever lá dentro do útero se aquela criança ela tem uma predisposição para desenvolver determinada doença no futuro. Então, e aí você, enquanto pai, né, você vai querer enfrentar aquilo, né? Então, mais do que você falou, vamos falar não vamos chegar nessa parte extrema, né? Muito embora isso já é uma realidade, né? Esses exames. Mas o fato é que se você realmente, por exemplo, no meu caso, eu observo na minha família que isso é uma coisa prevalente. Ela é tão prevalente que, do lado materno, que pega a geração minha avó e das irmãs, basicamente quase todos tiveram em maior ou menor grau, então é algo muito forte. E agora a geração da minha mãe
né? Assim, tem uma tia minha que faleceu recentemente com Alzheimer e eu tenho três tias, com mal de Alzheimer, entende? Então é uma coisa muito forte. Então eu, por exemplo, eu e o meu, talvez eu tenho que fazer exames, seria interessante realmente que eu, mais precocemente, além de lançar a mão das estratégias que poderiam funcionar para diminuir a predisposição para ter a doença, eu realmente começar a fazer alguns exames para ver se tem indicativos, né? E como a gente pode, né? E não quer dizer também que vai desenvolver, entende? Mas é importante, você conhecendo essa herança genética, né? É interessante realmente que você faça acompanhamentos com um neurologista, né? Procura acompanhar para, no menor sinal, você já fazer as intervenções de forma precoce, porque isso faz toda a diferença na evolução da doença, tá certo? Respondi sua pergunta? Respondeu sim, professor. Obrigado. Nada, que é isso. Então, assim, realmente o que você falou é algo bastante importante. E isso não serve só para o mal de Alzheimer, serve para outras doenças, né? Na medida que você vê uma carga hereditária muito forte, que vai passando de geração para geração, você realmente tem que ligar um sinal de alerta, né? Entende? Então, isso é para a gente falar num processo de envelhecimento melhor sucedido, né? O que, de repente, os seus avós ou os seus pais não conseguiram fazer, agora nós temos a oportunidade de fazer. Por que não, né? Entendeu? Entendeu? Agora, quando a gente já entra nessa discussão de começar a fazer testes genéticos, essa criança no futuro pode ter isso, pode ter aquilo, fazer um checklist, e aí as pessoas falam, então eu não quero que essa criança nasça porque ela vai sofrer, porque, entendeu? Então é muito perigoso isso também, né? E aí eu já falei bastante dessa questão dos atletas masters para você, né? Assim foi outra postagem que eu fiz. Então, e os atletas masters realmente, eu vou citar um exemplo nos próximos slides aí que eu vou compartilhar com vocês da aula, que realmente eles são um modelo do ponto de vista bem-sucedido de envelhecimento, inclusive do ponto de vista da saúde mental, da função cognitiva, porque realmente o exercício ele melhora a saúde cerebral. Então o exercício ele faz com que o seu cérebro fique, né, estimula a neuroplasticidade, forma neurotransmissores positivos associados aí, né, com emoções positivas, ele estimula a angiogênese, a formação de novos vasos no cérebro, que vai melhorar a irrigação cerebral, né? Ou seja, ele causa um efeito bastante importante no cérebro, o exercício. Agora, você imagina isso no longo prazo, né? Que a gente está falando isso no longo prazo. Então, quando você olha uma pessoa mais velha, né, um atleta, que a gente olha aí, por exemplo, olha, aquela pessoa tem mais de 60 anos, ela é super ativa, ela corre, ela é ativa do ponto de vista não só físico, mas mental, social, e com 70 ou com 80 anos a mesma coisa, isso a gente está falando de um processo, né? Assim, que pode começar, que a máxima no caso é a seguinte, nunca é tarde, mas quanto mais cedo, melhor. É isso que a gente tem que ter em mente. Nunca é tarde, a gente pode começar em qualquer momento, se tiver uma oportunidade, independente da faixa etária, vai ter benefícios, mas quanto antes, melhor, né? Quando a gente fala do processo como um todo, entende? Então, realmente, quando a gente vai estudar esses atletas, né, eles dão respostas bastante interessantes quando a gente compara o porquê aquela outra pessoa é tão frágil, né? E eu já mencionei em aulas para vocês anteriores, falar assim, olha, na verdade essas pessoas são o que elas deveriam ser. Quem, na verdade, vamos colocar assim, entre aspas, estaria errado, é aquele que passou uma vida de sedentarismo, de dieta inadequada, de comportamentos inadequados, como tabagismo, alcoolismo, mas aí é aquela coisa,
a gente também não pode taxar as pessoas como culpadas, entendeu? Não pode jogar nas costas das pessoas, né? Porque a maioria das vezes não são só questão de escolhas, é a questão de oportunidade. Por isso que eu gosto muito do conceito de envelhecimento ativo, né? Que é algo que na minha carreira veio mais cedo, assim, eu não tinha tanto contato com essa questão do envelhecimento ativo na perspectiva mais ampla. Eu ficava muito focado no envelhecimento biológico, mas aí, uns 6 anos para trás, quando eu comecei a descobrir esse outro lado do envelhecimento, eu falei, puxa, é isso mesmo, é a peça que estava faltando, né? Não adianta, como eu falo em fazer atividade física, né, se a saúde mental, nutricional e etc, ela está ruim. Não tem como, entendeu? Ou social, ou se a pessoa não tem um trabalho, não tem isso, não tem aquilo, entendeu? Então, realmente, é bem mais amplo e bem mais complexo do que parece, né? E aí, assim, uma outra postagem que eu fiz na questão lá foi a questão da hidroginástica, né? Antes, eu pulei esses 2 slides, gente, essas 2 coisas, porque é justamente dessa questão de atletas mais velhos, né? E a gente já falei isso em outras aulas, né? Então, a hidroginástica, eu trouxe num post, até lá no canal tem uma aula sobre hidroginástica, atividades aquáticas, comparadas com atividades terrestres. Uma aula bem simples, né? Foi baseada num artigo e outros elementos aí de livros aí, que eu desenvolvi, inclusive, essa aula com uma monitora na disciplina de envelhecimento que eu tive uma vez. Ela, que ela, na época ela fez um curso de hidroginástica, ela se interessou e aí me procurou. E como tinha uma proposta bem interessante aí de trabalho, a gente fez uma parceria bem legal. E ela deu essa aula, foi muito legal, relacionado aí com a experiência prática dela. E de fato, né, quando a gente fala da hidroginástica, a hidroginástica tem um papel, a ginástica é o exercício aeróbio feito na água, né? Ela tem um papel muito interessante para a saúde mental, porque socialização, né? A atividade física feita em grupo. Mas, assim, a hidroginástica, assim como a caminhada, é meio que um tabu entre as pessoas idosas, né? Então, a maioria das pessoas, quando olham para uma pessoa idosa, se fala em atividade física, elas vão pensar ou em hidroginástica ou em caminhada. Não vão pensar em exercícios de flexibilidade, pilates, yoga, treinamento de força, ou tantas outras coisas que podem ser feitas aí para melhorar a saúde física e mental, né? Mas a hidroginástica, ela é muito interessante, além do aspecto da socialização e da saúde mental, né, associado a isso, porque realmente, para algumas pessoas que têm doenças articulares, osteoartrite, né, que é inflamação das articulações, osteoartrose, que é desgaste das articulações, geralmente a osteoartrose precede a osteoartrite, você inicia com o desgaste e depois aquela articulação fica inflamada com a progressão do desgaste e para algumas pessoas ainda pode ter, quando fica muito inflamado, aquilo pode gerar uma artrite reumatoide, né, que já é crônico e aí que é bem problemático porque pode estar associado inclusive com problemas cardiovasculares, né, associados com a inflamação. E é interessante por quê? Por conta justamente do princípio de Arquimedes, princípio de empuxo, né? Então, a atividade na água, basicamente, ela tira 90%, né, do nosso peso corporal. Então, do ponto de vista da saúde muscular e articular e óssea, é interessante para as pessoas que têm esse problema, né? Então, e além disso, essas doenças muitas vezes vêm acompanhadas de rigidez muscular importante. Então, realmente, você associar esse exercício na água vai melhorar, diminui a rigidez, diminui dor, melhora, né, a socialização e o condicionamento físico, mas não é o melhor estímulo para ganho de massa muscular e massa óssea, que é algo que faz muita falta para a pessoa idosa no processo de envelhecimento. Então,
tem uma máxima também que eu li num artigo escrito numa revista de geriatria, gerontologia, que, né, não é nem na boca de um profissional de educação física, é na boca de um médico, né? Olha, se você tiver que escolher um tipo de atividade física para envelhecer bem, escolha treinamento de força, porque é o que vai realmente segurar as perdas do envelhecimento, né? Não só do ponto de vista do músculo, do osso, mas do metabolismo, né? Da saúde mental. Então, é um exercício realmente que faz muita falta, né? Porque basicamente as nossas principais perdas fisiológicas aí com o processo de envelhecimento, elas estão muito atreladas com o metabolismo anaeróbio, né? Então as pessoas que chegam, né, com 60 anos ou mais, começam a ter prejuízo, né? Manifestação de força máxima, de potência muscular, de resistência de força, tudo isso associado mais com o metabolismo anaeróbio, né? E isso não é por acaso, é porque realmente com o processo de envelhecimento, a gente tem uma perda, né, de fibras do tipo 2, que são as fibras rápidas, né? Então elas vão atrofiando, né? Você tem uma perda realmente, e com isso vai causar todos esses prejuízos, né, associados com o envelhecimento. Então, assim, se a gente pensar num programa de atividade física, é muito interessante. Mais é interessante hidroginástica, mas é interessante que você mescle atividades aquáticas com atividades terrestres, né? É o que é mais interessante. Na medida que a pessoa melhorou, está mais condicionada, começa também levar essa pessoa para fazer outras atividades, né, que sejam fora da piscina. Isso é essencial. E aí, as academias nisso, elas não colaboram, porque a gente está muito atrelado a modalidades, né? Me matriculei naquela modalidade, né? Então, e os planos para você usar academias assim como um todo, eles são muito caros, né? Pouco acessíveis. Então, não favorecem realmente quem tem uma condição social elevada, porque a mensalidade de uma academia hoje, não sei como está, mas deve ser bem caro, né? Se você pegar uma academia boa, e também não favorece assim uma melhora, justamente porque não alimentam essa questão de você poder fazer múltiplas atividades, né, ao mesmo tempo, né, ficar rodando, não favorecem a melhora de todos os componentes da aptidão física. E aí a musculação, ela é uma boa escolha porque você consegue. Tem esteira, tem bicicleta, tem os aparelhos de musculação, tem as máquinas, então você consegue fazer um programa mais geral de aptidão física, né? E aí, assim, outra coisa importante que também está associada com a saúde mental, a questão da nutrição também, o envelhecimento, né? Então, envelhecer se alimentando bem é essencial. Então, por exemplo, tem muitos... Eu não sou nutricionista, mas a nutrição, ela meio que caminha de mão dada com as questões da atividade física. Você não consegue treinar bem se você não come bem, né? Então é essencial ter um pouco desse conhecimento. E tem muitas... Só que o problema é que as pessoas exageram na questão do suplemento, né? Então as pessoas suplementam quando, na verdade, não precisam suplementar, já que a dieta poderia fornecer os nutrientes adequados, né? Então a suplementação virou a regra, mas ela é exceção, ela não é a regra. Suplementar é você adicionar algo a mais com relação a alguma coisa que está faltando, né? E se as pessoas se alimentam bem, você não precisa de suplemento. No caso de pessoas idosas, muitas vezes você vai precisar do suplemento porque elas não se alimentam bem. Agora, você pensar suplementação de atletas, né, é uma coisa. Então você pega um fisiculturista, né? Os fisiculturistas podem gastar aí de 4.000 até 8.000 quilocalorias por dia. É muita coisa. Então como é que você vai conseguir tudo isso com alimento? Então você suplementa. Agora, a pessoa normal,
não precisa de suplemento. Mas tem algumas substâncias, que são interessantes para o funcionamento do organismo. Por exemplo, vamos citar uma que lógico, prescrita por nutricionista, né? É importante. Mas elas funcionam bem, por exemplo, para a saúde mental. Por exemplo, os ômegas, ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então são muitos estudos feitos com esses ácidos graxos, né? Que são ácidos graxos nobres aí, feitos sobre a saúde mental. E realmente mostra que o ômega 3, por exemplo, melhora o funcionamento fisiológico como um todo, né? Então a fisiologia funcionando melhor, você vai ter uma saúde física melhor, uma saúde mental melhor, né? Então tem muitos estudos com isso. E nutrição é remédio, gente. Tudo que as pessoas padecem em termos de doença, basicamente está associado com baixos níveis de atividade física e dieta inadequada. É isso. Parece simples, mas se torna uma coisa complexa, né? Difícil de fazer, porque envolve mudança de comportamento. E mudar comportamento é muito difícil, né? Então essa é a outra fronteira, né, que está no cérebro também. Como mudar os comportamentos das pessoas. Então quando a gente fala de envelhecimento, tem essa frase do Hipócrates, né, que já lá, tanto tempo lá atrás, já tinha essa noção, né, mais filosófica, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Então já sabia, já um montão de tempos atrás ali, 4, 5 anos antes de Cristo, Hipócrates já tinha essa visão, né, de que o alimento ele era o combustível realmente para o bom funcionamento do organismo. E aí, assim, quando você fala essa interação de dieta adequada, né, proporcionalmente do ponto de vista de carboidratos, proteínas, gorduras, né, saudáveis, minerais, né, vitaminas, antioxidantes, associados aí com o exercício físico, realmente promovem um envelhecimento saudável, né? Então, a dieta é algo essencial. E quando a gente fala do idoso, é mais essencial ainda, porque o idoso realmente ele não se alimenta direito, então está sujeito aí a quadros de desnutrição, ele não se hidrata direito, que a hidratação também é algo que faz parte da alimentação, a hidratação, né? E você precisa, eles não se hidratam direito, então muitas vezes tem quadros de desidratação crônica, né? E a água também, ela melhora muito o nosso funcionamento corporal. A água ajuda na perda de gordura, ela melhora o funcionamento metabólico, porque todas as reações químicas são feitas na presença de água. Hidrólise, né? Por exemplo, hidrólise do ATP é a quebra do ATP na presença de água, né? Então, tanto é assim que muitas vezes, qual que é um sintoma muito característico de quem toma pouca água? Dor de cabeça. Quem toma pouca água tem dor de cabeça, justamente porque você tem, né, a falta de água mexe ali, né, no equilíbrio hidroeletrolítico e a ponto de causar dores de cabeça, por exemplo, né? E aí quando a gente fala, né, aqui para expandir um pouco essa questão da nutrição, quando a gente fala da questão da nutrição associada com o processo de envelhecimento, basicamente o que acontece? O processo de envelhecimento vai diminuindo a nossa fome, né? A gente vai perdendo a vontade de comer. A nossa relação com o alimento ela vai ficando ruim, do ponto de vista do olfato, do paladar, né? Do ponto de vista da questão visual, porque a gente vai perdendo esses sentidos. Então a relação com o alimento ela vai mudando. E aí isso favorece, associado com o processo de envelhecimento, um termo que, se você for pesquisar, ele aparece como anorexia do envelhecimento, né? Tem a anorexia, que é a doença, justamente a diminuição da ingestão de energia, né? E, consequentemente, quando você diminui a ingestão
de energia e de alimentos, você diminui a possibilidade de conseguir os nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu organismo. Esse processo de anorexia, né, falta de fome e falta de ingestão de energia com o envelhecimento, causa realmente desnutrição crônica. Essa desnutrição crônica vai estar associada com a perda de proteínas, né? Que na medida que eu não consumo, não tenho uma dieta adequada, o organismo vai começar a lançar a mão de consumir tecido nobre, proteína, e aí vai favorecer a perda de massa muscular, sarcopenia, associada aí com um ciclo aí de perda de massa muscular e força muscular, vai causar fragilidade física, né? E, consequentemente, essa pessoa vai ter uma predisposição maior para um monte de doenças metabólicas, inclusive, e osteoporose, quedas, por exemplo, né? E aí, o que acontece, né? Assim, do ponto de vista fisiológico, né? Primeiro, assim, nós temos, assim, fatores sociais e ambientais. Para que eu vou cozinhar se eu estou sozinho? Não tenho mais um objetivo. Não tenho mais filhos, não tenho mais o cônjuge. Então, solidão, né? Isso faz com que as pessoas, os idosos, parem de cozinhar, né? Aí falta de recursos financeiros também com os idosos, né? A questão das aposentadorias aí, que não, como comprar remédio e alimento. Hoje as pessoas compram muito mais, os idosos são muito mais direcionados a comprar remédios do que alimentos, sendo que deveria ser o contrário. Eu espero fortemente que as nossas gerações se foquem muito mais na compra de alimentos saudáveis do que de remédios, né? Que a gente tem que mudar isso, que a indústria farmacêutica, né, tem um apelo muito forte nisso, né? Eu lembro muito bem da minha avó, a minha avó paterna, né, que foi a última que faleceu dos meus avós. Ela não tinha mais o meu avô presente, onde ela ia comer? Ela não comia. Ela fazia pouca comida em casa, não fazia quase nada. E quando ela estava viva, lá em São Paulo tinha um programa, lá tinha uns restaurantes populares, chamava Bom Prato, que era uma refeição de R$1. Ela ia todos os dias comer nesse Bom Prato. É lá que ela comia, né? Todos os dias. Ela falava, não, vó, vem aqui comer. Ou lá em casa com a gente e tal. Mas ela não cozinhava para ela, né? Você ia na geladeira dela, estava sempre vazia, né? Às vezes pouca coisa ela comprava, né? E ela sempre foi uma pessoa bem ativa, né? Pelo fato de ser ativa fisicamente, né? Ela andava muito todos os dias, ela tinha fome, né? Que é uma das vantagens da atividade física para a nutrição é essa. Se eu faço mais atividade física, eu aumento a minha fome. E com isso eu como mais. E aí a chance de eu me nutrir melhor, ela aumenta. Mas aí, como eu falei para vocês, além desses outros, isso aí é algo multifatorial, mas também é associado com o quê? A relação com o alimento, né? Eu falei para vocês, perda do aroma e do sabor, as papilas gustativas elas vão sendo perdidas, né? Começa também a diminuir a secreção salivar, a atividade enzimática, né? A amilase salivar também, né? Então começa a ter uma dificuldade não só de deglutição, mas de digestão dos alimentos já na boca, né? Entende? E aí a pessoa, pelo fato muitas vezes de toda vez que come passa mal, isso começa também afetar, né? Toda vez que eu como eu sinto dor de estômago, né? Então é um ciclo vicioso, né? Que também está associado com a questão da digestão, né, e da quebra dos alimentos lá a nível intestinal. Então você tem, por exemplo, a complacência, né, do fundo do estômago. O estômago, os tecidos, ele perde elasticidade. Tudo que é quanto lugar do organismo vai sendo lá substituído pelos tecidos fibróticos. Então isso vai ficando tudo mais rígido, né? Diminuição da motilidade gastrointestinal, né? Quer dizer, as fezes elas trafegam com dificuldade, aí tem constipação, dificuldade no banheiro, né? Que também não é só por isso, né? Que está associado com a baixa ingestão de fibra, baixa ingestão de água. Então vocês percebem que é um ciclo
vicioso de coisas, né, que vão se somando e aí vão tornando a coisa, quando você viu, perdeu o controle, né? E também associado com fatores fisiológicos, né? Então, quer dizer, hormônios vão sendo produzidos aí que vão causar essa anorexia do envelhecimento, né? Ou seja, fatores fisiológicos aí, e também a diminuição da sensibilidade dos hormônios da fome, entende? Então, é um conjunto de fatores aí, né? Mas que podem ser retardados quando se os hábitos saudáveis de vida iniciarem de forma mais precoce, né? Ou seja, somar a nutrição com atividade física, com sono adequado. Uma coisa que regula muito o nosso sono, e a gente fala muito pouco nisso, aliás, uma coisa que regula muito a nossa alimentação, a gente fala muito pouco nisso, é o sono. Percebe, dorme mal uma noite e percebe como isso afeta a sua alimentação. Afeta todo o seu dia. Inclusive a vontade de comer, de se alimentar de um monte de coisa. Então é um conjunto de fatores aí, né? Que a gente tem que estar atento. E para a gente terminar as postagens aí, uma receita aí de prescrição de exercício físico para idosos, né? Do American College of Sports Medicine e da American Heart Association, né? E aí é uma recomendação simplesinha ali, que fácil de entender, fácil de seguir. A recomendação aí mundial, né? Também assim, propagada pela Organização Mundial da Saúde, que é, do ponto de vista do exercício aeróbio, fazer 150 minutos por semana de exercícios de intensidade moderada a vigorosa, né? Então, para a gente avaliar a intensidade de uma maneira mais fácil, a gente usa a escala de Borg, né? Esforço percebido de 0 a 10, sendo 0 o esforço que a pessoa está sentada e 10 o esforço máximo. Vamos pegar assim, quanto aquela pessoa está ofegante, né? E aí, o esforço moderado, você teria aí na escala aí de 4 a 6, e o esforço intenso aí de 7 a 8. Então dá para ficar fazendo uma mescla aí de esforço de baixa intensidade, moderada, alta intensidade, para melhorar o condicionamento físico. Isso, obviamente, dependendo do perfil da pessoa que você está lidando. E aí, do ponto de vista para o idoso, né, quando a gente fala da pessoa idosa, o recomendado, qualquer modalidade que não impõe um estresse ortopédico excessivo. Lembrando que as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, da American Heart Association, são as recomendações globais. Ou seja, é uma recomendação mais em cima do muro para ser seguro, né? Porque é uma coisa divulgada mundialmente. Aí você tem que analisar as particularidades. No treinamento de força seria 2 vezes por semana, de exercício de intensidade moderada a vigorosa. Qual seria o tipo de programa? Carga progressiva, você poderia usar atividades que envolvem sustentação do peso corporal, né? Da massa corporal, perdão. Usar treinamento com elásticos, ir na musculação e usar exercícios principalmente nas máquinas. Peso livre para quem pode, né? Flexibilidade já seria 2 vezes por semana, também de intensidade moderada. No caso aí, seria exercícios de flexibilidade estática, onde a pessoa ela atinge uma posição segura, né, na posição 20, 30 segundos, sendo o limite a dor, né? Na medida que a pessoa você vai fazer um alongamento posterior de coxa. Na medida que a pessoa atingiu o limite e deu dor, você vai segurar ali. Tem que estar confortável, né? E aí você faz séries para cada articulação, né? Isso vai ajudar bastante a diminuir a rigidez muscular, que é algo presente em muitas pessoas idosas, né? Então você pode observar, muitos idosos têm dificuldade de amarrar sapato, né? Por perda de flexibilidade, né? Rigidez. E no caso dos idosos, né, as recomendações, elas entram o exercício de equilíbrio postural, né,
que são recomendados realmente, né, para aquelas pessoas que têm quedas, né, frequentes, ou mesmo para aquelas pessoas que têm problemas de mobilidade, né, de coordenação motora, de mobilidade, pessoas que, porventura, sofreram um acidente vascular cerebral, aí você vai tentar ajudar com exercício de equilíbrio, ou mesmo para prevenir mesmo. Eu acho muito mais interessante, no caso dessa recomendação, muito mais já entrar com exercícios de equilíbrio para prevenção, porque vai ser necessário em algum momento, né? Então, realmente você colocar, né, o sujeito em posturas que gerem deslocamento do centro de gravidade, né, da base de apoio, né, movimentos dinâmicos ali, que causam perturbação no centro de gravidade, e que a pessoa, né, de forma monitorada, recupere ali o seu equilíbrio postural. E aí nas academias tem um monte de implementos que podem ser utilizados para fazer esse tipo de exercício. Então, pessoal, dessa parte era isso que eu tinha para falar para vocês, antes da gente entrar na segunda parte. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Eu vou parar aqui de compartilhar minha tela com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar perguntando para mim, tá certo? E aí eu vou compartilhar agora a segunda parte, né? Que eu vejo como algo bastante relevante, importante de ser falado para vocês, que é essa questão dos efeitos do exercício físico na saúde mental, tá certo? Vocês estão vendo agora a minha tela? Sim. Tá passando? Tá. Então tá ok. Então vamos lá, gente. Então assim, eu gosto muito, porque assim, foi meio por acaso, mas como na vida nada acontece por acaso, né? Eu, quando fui fazer o doutorado, não imaginava que ia estudar pessoas com epilepsia e começar a me aproximar dessas questões relativas à saúde cerebral, à neurofisiologia, que é uma disciplina, que é uma parte da fisiologia que eu gosto bastante, né, a neurofisiologia, entender o funcionamento cerebral, porque está associado com um monte de doenças aí que as pessoas basicamente deixam meio de lado, assim, né? Como eu falei, assim, algumas oportunidades. Ninguém vai chegar na academia e falar assim, olha, eu tenho depressão ou eu tenho uma ansiedade crônica, eu queria que você passasse aqui um programa de atividade física para eu ajudar a melhorar meu quadro depressivo, né? Ou o meu transtorno bipolar. Ninguém vai chegar, primeiro porque tem muito preconceito envolvido, né? Assim, de ambas as partes, as pessoas não vão se sentir seguras de revelar isso para você, e também as pessoas têm preconceitos que precisam ser trabalhados com relação a esse tipo de problema. Então, realmente, né, é importante a gente falar da questão da atividade física, da saúde cerebral e associada aí com o processo de envelhecimento. E aí essa figurinha é muito interessante que realmente mostra, né, que o cérebro precisa de exercício também para melhorar a sua saúde, né? Então, não só o exercício físico, né, mas também o exercício mental. O exercício mental melhora muito a saúde cerebral porque conforme você vai estudando, fazendo tarefas, isso vai aumentando, né, a sinaptogênese, você vai construindo novas sinapses neuronais e as possibilidades do seu cérebro vão aumentando na medida que você exercita ele, né, do ponto de vista intelectual. Mas do ponto de vista físico, o exercício ele cria um ambiente bastante positivo do ponto de vista fisiológico para o cérebro se desenvolver bem. E isso a gente não está falando só de pessoas idosas, está falando também de crianças. Hoje nós temos crianças que ficam muito focadas e viciadas nas telas, que vão provavelmente envelhecer com uma saúde cerebral muito ruim.
crianças que hoje elas têm baixos níveis de concentração, né? Elas têm, pelo fato de não se socializarem muito, né? Por conta de questão da segurança de sair de casa, não ter um ambiente favorável para se socializar, isso também está associado com os quadros depressivos. E depressão não tem idade, não tem sexo, não tem raça, não tem status socioeconômico, pode pegar qualquer um, qualquer momento, né? Mas tem os gatilhos, né? É um contexto de fatores, né? E nessa pandemia, infelizmente, além de pessoas idosas, tivemos muitos jovens aí que tiraram a própria vida, né? Porque realmente o isolamento social para essa turma aí de pessoas, né? Tanto de jovens quanto de crianças, de jovens, de idosos, realmente foi bastante impactante. E a atividade física realmente ela foi muito, nessa pandemia, muito falada, né, pela Organização Mundial de Saúde, como algo, né, para ser feito em casa da maneira que fosse possível, né? Porque realmente para melhorar a saúde mental. Nosso grupo de pesquisa mesmo publicou alguns artigos associando essa questão da saúde, da atividade física e saúde mental na pandemia, em jovens, né, em pessoas mais velhas, e realmente é muito importante, mesmo no ambiente confinado. Faça o que for possível dentro da sua casa, ande em casa, ande em volta do sofá, faça qualquer coisa para realmente você manter a sua saúde mental, né? E aí eu queria divulgar, assim, ó, tem esse livro, eu não sou autor de capa desse livro, não sei se vocês conhecem esse livro aí, Fisiologia do Exercício, da professora Marília e do professor Cláudio, né? Um livro ganhou bastante inserção aí desde 2016, e eu tive a oportunidade aí de escrever um capítulo, né, que foi o capítulo de 25, sobre a questão da atividade física e os transtornos mentais e a saúde cerebral, que é um assunto que eu gosto bastante, apesar de não ser psicólogo, eu gosto muito de estudar essas questões, né? E aí, assim, qual o papel, né, da atividade física, né, nos transtornos mentais, na saúde mental, como que a gente pode avaliar isso, né, para que a gente tenha melhores desfechos do ponto de vista da saúde cerebral. Então, quando a gente pega um breve panorama aí dos transtornos mentais, então, aí as estatísticas variam, mas basicamente aí de 7 a 12% da população adulta, né, pegar no mundo inteiro, tem algum tipo de transtornos mentais. Aí eu falo aí quando eu falo de transtornos mentais, eu falo de doenças psiquiátricas, né, e vai precisar de tratamento, né? E aí o tratamento, os quais as pessoas têm muito preconceito ainda, tanto da terapia medicamentosa e a terapia psicológica, né? Sessões de análise. Então, elas têm muito preconceito, mas muitas vezes precisam, né? E quando precisa, realmente tem que lançar a mão. Não tem jeito, né? Só que as pessoas ficam relutantes, ficam sofrendo, anos a fio, e não tomam um medicamento, né, para ajudar no controle, e não fazem a terapia, né? Que pode ajudar a melhorar muito a qualidade de vida, né? Para a pessoa conseguir lidar com as situações do dia a dia e viver de uma maneira mais plena, né? Então, realmente, se for necessário, precisa procurar, né, um psiquiatra, um psicólogo, né? Só que a questão é que a prescrição desses fármacos, elas são muito... elas são associadas com um relato de sintomas. E é muito difícil fechar um diagnóstico, né, de doenças psiquiátricas, porque são sintomas. A pessoa vai, eu tenho fadiga, não consigo dormir, eu choro, eu não tenho vontade disso, não estou me alimentando. E aí é difícil você conseguir fechar o que ansiedade, é depressão, é síndrome do pânico, é transtorno bipolar, tem um monte de transtornos mentais aí, né?
Em 2012, isso só tem aumentado, né? O número de pessoas com depressão no mundo são de 350 milhões de pessoas. Isso daí, ó, já deve ter aumentado muito, né? Desde 2012, com a pandemia que pegou assim as pessoas de surpresa. Isso deve ter dado uma escalada assim brutal, né? Em torno de, por exemplo, provavelmente os fatores aí que as estatísticas que iam ser atingidas em 2050 já devem ter sido atingidas agora de forma mais precoce com essa questão da pandemia. No caso dos Estados Unidos e na Europa, né, aproximadamente 27% da população sofre de algum transtorno mental, né, algum distúrbio do estado de humor, né, que tem vários aí, né, que é bastante, né? E aí os principais deles, então, são a depressão e a ansiedade, que tem várias classificações, né? Porque essa questão de ansiedade e depressão, na nossa vida, em geral, a gente tem flashes de depressão e ansiedade o tempo todo. O problema é quando isso se torna crônico, né? 6 meses, né? Desse quadro instalado, né? Desse humor depressivo, desse estado ansioso, né? Ou da associação das duas coisas, né? Que muitas vezes podem estar, geralmente os quadros de ansiedade geram quadros depressivos, né? Porque a pessoa causado por medo, né? Tem vários tipos de medo. E aí, assim, esses quadros, eles diminuem muito a produtividade das pessoas, a qualidade de vida, né? São responsáveis aí por mortes, suicídios, né? E aí, como eu falei para vocês, não escolhe quem vai ser a pessoa, né? O que a gente tem que estar atento são com os gatilhos, seja de uma criança, de um idoso, de um adulto, tem vários gatilhos. E muitas vezes o que acontece, pessoal, é que esses gatilhos são negligenciados. Esse tipo de doença, infelizmente, ela é menosprezada. As pessoas não acreditam, falam que é frescura. Ainda tem muito desse preconceito envolvido, né? Sendo que são doenças aí que são muito prevalentes. Um monte de gente tem, né? Um monte. Talvez nessa sala tenham, na família de vocês tenham, no local que você trabalha tenham, em todo lugar que você está, tem essas pessoas que estão sofrendo de forma silenciosa, tentando disfarçar essa situação até um ponto que fica insustentável, por conta de vários medos, né, e de preconceitos associados com isso. Não é possível, as pessoas não falam de forma aberta, e isso é muito preocupante, porque é uma situação que ela é muito prevalente, né? A depressão é uma doença que vai se tornar cada vez muito prevalente, ou se enfrenta isso de frente, ou cada vez mais vai ter afastamentos, as pessoas vão diminuir produtividade, elas não vão conseguir trabalhar, né? Por isso que essa discussão do burnout veio com força agora, né? Porque burnout envolve depressão, envolve ansiedade, tem vários traços ali, né? E aí, a partir do momento que isso foi reconhecido como uma doença, foi uma vitória para quem trabalha, porque isso pode dar uma segurança para as pessoas que padecem dessa síndrome, né? E aí nós temos assim alguns artigos na literatura, né? Então, na terceira idade, entre as pessoas idosas, né? Quando essa questão de déficit cognitivo, demência, está associada com depressão, como eu já falei para vocês. E aí, esses déficits cognitivos vão muito além dessa questão da memória, do aprendizado, né? Elas, como eu falei para vocês, né? Quando você começa a observar aquele seu familiar que está do seu lado, né? Olha, ele tem ele esquece fácil, ou ele é difícil de aprender uma coisa, né? Geralmente isso está associado já com a questão da depressão e com a questão da demência que tá nesse pano de fundo aí, né?
para essas pessoas, né? Esse outro artigo aqui, quando a gente fala na questão, né, da prevenção e da promoção de saúde no envelhecimento, né, com alguns conceitos e intervenções. Eu trouxe aqui alguns artigos em português, tá, gente? Tem muitos artigos em inglês, mas eu trouxe aqui alguns mais interessantes em português. Eles falam o seguinte, né? Como que a gente pode prevenir os transtornos mentais para diminuir o risco de depressão e ansiedade, né, e suicídio entre as pessoas idosas, né? Como que você ajuda essas pessoas a enfrentarem esses problemas, né? Que na psicologia a gente tem um termo que a gente usa que chama coping, de enfrentamento, né? Então, como que a pessoa pode enfrentar? Ela pode enfrentar de forma positiva ou de forma negativa. A forma positiva de enfrentar isso é a prática de atividade física, mas ela pode enfrentar de forma negativa também, como, por exemplo, através do uso e abuso de álcool, uso de drogas ilícitas, muitas vezes, né? Isso vai minando realmente a autonomia e a independência daquela pessoa para fazer as coisas do dia a dia dela, né? O que a gente precisa realmente proporcionar para as pessoas mais velhas é o seu empoderamento para elas conseguirem tomar as próprias decisões, né? E aí, para isso, isso perpassa realmente por estratégias de promoção, educação e saúde. Como eu falei para vocês, né, sempre bato nessa tecla, educação é tudo e educação em saúde ela é essencial. Nós temos uma parte muito importante nisso, né, para a gente poder melhorar essa autonomia e eficácia das pessoas idosas no gerenciamento da própria vida. Lembrando que a gente tem que se colocar nesse lugar, né? Porque é muito fácil, né? A gente sempre pensa na pessoa idosa como outro, né? O familiar, aquele tio, aquela avó que está distante, né? Mas a gente tem que ver aí que logo, logo, né, se a gente tiver sorte, tiver esse privilégio, seremos nós. Então, como que a gente vai se imaginar nesse cenário? Nós, né, enquanto profissionais, enquanto pessoas, né? Então, essa mensagem ela serve não só para a versão profissional de todos nós, mas para a versão pessoal de todos nós, né? E a interação entre elas, né? Essa é uma questão bastante importante. Quando a gente fala da atividade física e saúde mental, ela já está em muitos estudos na literatura, como vocês podem ver embaixo no slide, que ela realmente é complementar ao tratamento tradicional, que é o tratamento farmacológico, né? Nós temos vários neurofármacos aí que atuam aí para tratar essas doenças e também o tratamento psicológico, que é o tradicional. Mas, assim, quantos psiquiatras e quantos psicólogos, quando uma pessoa vai passar em consulta, falam que, olha, realmente você precisa fazer atividade física porque isso vai melhorar a sua saúde mental, né? Poucos perguntam. Se você chegar a mencionar, ele vai chegar e falar, pô, é legal que você faz atividade física, mas ele não vai chegar e falar, ó, tenta fazer uma atividade física, fazer uma caminhada leve, procurar um profissional para te orientar. E outra, quantos profissionais nós temos especializados, né, que realmente entendam da prescrição de um exercício físico ou saibam lidar com pessoas que têm transtornos e distúrbios do estado de humor? Isso aí é muito pouco estudado. As pessoas não estão... A maioria dos profissionais não está preocupada com isso. Eles estão preocupados com hipertrofia, né, com estética, não estão preocupados com as doenças, né? São muito, dá para contar nos dedos quantos profissionais atuam nessas áreas, né? Entendem? Então, veja, isso é uma coisa realmente que tem que mudar, porque, como a gente já mencionou, né, exaustivamente, a questão do cenário de envelhecimento populacional, né? Então,
Veja, a atividade física, além de ela somar ao tratamento farmacológico, ela ajuda também a diminuir o risco de desenvolvimento. Ou seja, se você começar a fazer atividade física já na sua infância, você vai diminuir a predisposição de ter uma série de doenças cardiovasculares, osteoporose, mas também transtornos mentais. Vai ajudar, você vai ser uma pessoa que vai ter menor predisposição para isso. E se você tiver, você vai conseguir enfrentar melhor. Isso também é muito bom, né? Enfrentar melhor o problema, né? Então a atividade física ela te dá um lastro de saúde mental também, que vai te ajudar a enfrentar essa situação, né? Então veja, mas como eu falei para vocês, ainda é pouco utilizada para isso, né? Quem que acompanha a literatura, os psiquiatras, os psicólogos, né? Então a maioria das vezes isso vai ficar mais em análise, né? As pessoas vão lá para ficar falando os seus problemas, ou no caso dos psiquiatras, você relata sintoma, ele vai te dar um remédio, vai tentar achar um regime de remédios que vai ajudar você a controlar o seu quadro e diminuir o seu sofrimento. Mas ninguém fala assim, olha, tem alguma coisa na dieta, ou tem alguma coisa que você poderia suplementar, ou que você poderia, ou atividade física, que vai te ajudar nisso, né? Porque, pelo contrário, né, a atividade física ela ajuda a melhorar, inclusive, né, o efeito do tratamento psicológico e farmacológico, né? Então, os exercícios mais... Eu peguei aqui essa aula é baseada, né, nesse capítulo de livro que eu escrevi, então eu fiz uma ampla revisão da literatura. Então, os exercícios mais recomendados, assim, para quem tem, do ponto de vista para a saúde mental, aí você tem que pensar o tipo de pessoa também que vai conseguir realizar. Então, você pensa numa pessoa com depressão, você pedir para ela fazer uma corrida. Ela não vai conseguir fazer uma corrida intensa. Primeiro, ela vai ter que começar a caminhar, e às vezes uma caminhada muito lenta. É mais para ela marcar, para ver que ela é capaz. Ela não tem energia mental, muitas vezes, fadiga para percorrer uma distância curta, né? E aí você tem que criar um ambiente de não só que aquilo vai melhorando o condicionamento físico dela, ou às vezes não vai nem melhorar, mas que ela conseguiu vencer aquele desafio, né? Para motivar ela a fazer uma segunda sessão. Mas basicamente o que foi visto aí de saúde mental, não direcionada para problemas em si, como depressão e ansiedade, é aqueles tradicionais. Caminhada, corrida, treinamento de força, natação, ciclismo, dança, yoga. Então veja, atividades como dança e yoga já levam a outros elementos interessantes, porque a dança, socialização, é algo muito interessante para a depressão. A yoga, treinamento de respiratório associado com meditação. Isso aí tem vários estudos na literatura mostrando que a meditação, exercícios respiratórios têm impacto importante em quadros de ansiedade e na depressão, né? Então veja, isso eram informações que algum tempo atrás não tinha, né? As pessoas falam, não, para que eu vou fazer isso? Hoje já se sabe, né? Meditação, respiração ajuda a controlar os quadros, a diminuir a intensidade desses quadros, né? E aí, assim, você precisa realmente conhecer muito bem aquela pessoa, e a prescrição realmente ela está associado com o tipo de distúrbio que a pessoa tem e a gravidade desse distúrbio, né? Então, por exemplo, eu já tinha mencionado para vocês, os benefícios da atividade física, eles vão aparecer principalmente naquelas pessoas que têm distúrbios leves e moderados. Os intensos é mais difícil. Os intensos, como eu falei para vocês, eles causam realmente inércia dessa pessoa. A pessoa não vai conseguir realizar, vai ter que começar de uma maneira muito mais
vai demorar um tempo ainda. Primeiro ela vai ter que sair daquele quadro, né, com o tratamento, que pode demorar aí de 3 a 6 meses, mas nada impede, né, que se for um conhecido seu, que se for um familiar seu, que você estimule ele a falar, olha, a andar pela casa, a fazer uma tarefa que envolva, né, utilizar um pouco, né, dos músculos, né, porque isso gradualmente vai melhorando, né, o quadro dessa pessoa, né. E aí, como eu já falei para vocês, né, para muitas situações, a atividade física funciona, inclusive, melhor que os antidepressivos. Só que as pessoas, muitas vezes, elas são, né, elas são assim, uma overdose de medicamentos, né, e se lança muito pouco a mão das terapias, né, complementares que produziriam efeitos, melhores efeitos para a saúde mental, como a atividade física e mesmo a dieta, né, que pode ajudar na saúde mental. Porque às vezes a pessoa, por que ela às vezes tem depressão? Ela tem falta de vitamina D, a falta de vitamina D está associada com a depressão, né? Então idosos, por exemplo, que vivem em asilos, acamados, não tomam sol, está associado com depressão, se não me engano, vitamina D3, por exemplo, né? Então o suplemento, né, de algumas vitaminas nesses quadros também são interessantes. Mas quantos profissionais psiquiatras, por exemplo, trabalham numa equipe multidisciplinar para tratar um quadro? Estão lá com um nutricionista, com um profissional de educação física, para ver o que é possível ser feito para potencializar aquele tratamento farmacológico, né, que é necessário, né? O que acontece muitas vezes é que essas pessoas elas ficam escravas desses medicamentos pela vida inteira, né? Não se pensa num regime de tratamento onde seja possível se avaliar e retirar o remédio o quanto for possível. Não é parar de tomar, nem pensar, porque isso causa muito sofrimento, porque as pessoas têm uma noção assim, eu estou melhor, corto o medicamento, aí vai para o fundo do poço de novo. Não, isso aí tem que ser muito bem pensado e tem que ser só o médico realmente que vai determinar qual o regime de retirada desse medicamento, se é que vai ser retirado, né? E isso somado a outros elementos, como eu falei para vocês, atividade física, meditação. Pode perguntar. O remédio ele pode te tornar dependente dele? O remédio, alguns remédios, eles causam dependência. Isso depende da classe de medicamentos, né? Não são todas as classes de medicamentos que causam dependência, mas geralmente aqueles medicamentos, né, que vocês veem lá, tarja preta, ou são medicamentos controlados, né? Tem alguns deles, né, que realmente eles causam dependência, né? Dependência mental e dependência física, né? Aí eu não saberia precisar quais são as classes para vocês, mas precisa realmente levar em consideração. Porque assim, o que acontece? Quando você vai tomar um antidepressivo, ele vai melhorar o seu funcionamento. Então, se você tirar ele abruptamente, ele vai te dar uma reação de rebote. Você vai ter aquele efeito, entende? Mas tem medicamentos, por exemplo, os calmantes, né? Os medicamentos da classe dos calmantes, por exemplo, os benzodiazepínicos e tudo mais, eles causam uma dependência mental, né, e física também, né? É uma droga, né? É uma droga que você está tomando e realmente tem que ter controle, né? Por isso que eles são controlados, né? A receita fica retida, né? Então, tem as classes aí que eu não saberia precisar para você, mas causam sim. Depende muito do quadro e do regime, né, de medicamentos que aquela pessoa vai utilizar, né? Tá certo? Vamos lá. Show, entendi. Entendeu?
Mas assim, essa classe dos psicofármacos tem várias classes de medicamentos e isso depende do problema que a pessoa tem, né? Tem muitas classes de medicamentos aí. Geralmente tem os regimes tradicionais, né? Então você tem lá inibidores da recaptação de serotonina, você tem os antidepressivos, né? Você tem os medicamentos, os calmantes, né? Você tem várias classes aí, né? Que são realmente medicamentos que você tem receita azul, receita amarela, que vai ficar... aí depende, né, da situação. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, mas eu não sou a pessoa mais adequada para responder essa pergunta. Eu tenho um ligeiro, assim, um breve conhecimento. Até que eu vou ler um capítulo recente sobre isso, que eu me interesso, né? Mas para entender melhor, né? Mas assim, o psiquiatra fala com muito mais propriedade sobre isso. Então vamos lá. Do ponto de vista dos benefícios da atividade física na saúde mental, então assim, quem acha, né, que a educação física, quem faz educação física tem preguiça mental, é uma mentira. Na verdade, a atividade física melhora a memória, melhora a aprendizagem, melhora nossas atitudes e comportamentos de saúde, a nossa consciência corporal, melhora um monte de coisa. Tudo isso vai impactar, né, na nossa saúde psicológica. Essa questão do reforço social, né, por exemplo, a gente está lá, você, né, imagina você, a maioria de nós provavelmente teve algum professor, algum treinador. Se aquela pessoa te fez um reforço negativo, você vai ficar murchinho. Mas se ela te deu um reforço positivo, né, fala, olha, nossa, você foi muito bem, te deu uma atenção, aquilo, opa, te liga um sinal de alerta, né, te faz um reforço positivo, você vai querer repetir aquilo, né, você vai incentivar aquela pessoa. Né? Então, são várias coisas aí que a atividade física pode auxiliar na saúde mental. E o que essas pessoas precisam realmente, gente, é de uma mão no ombro. Literalmente é isso. Uma mão no ombro, sob vários aspectos, para conseguir retomar as suas atividades da vida diária. E a mão no ombro significa o quê? Mão no ombro dos familiares, dos amigos, do psiquiatra, do psicólogo, do professor, do personal trainer, de todo mundo que está no entorno. E aí esse conjunto de fatores que vão fazer essa pessoa deslanchar e novamente retomar o seu convívio social e a sua vida, né? E aí a gente pode pensar tanto num jovem, né, quanto numa pessoa idosa, né? Lembrando, e aí assim, você envelhecer com quadros depressivos, né, uma depressão crônica, não é bom. Eu já falei para vocês, né, que a depressão crônica está associado com outras doenças no futuro, né? Que realmente o estresse emocional, quem sente, né, quem já passou por estresse emocional, a gente sempre está passando, ele causa realmente prejuízos fisiológicos importantes. Aumenta a produção de radicais livres, aumenta a produção de hormônios estressores como cortisol, que vão realmente favorecer danos, né? E agora você imagina isso de forma crônica, né, ao longo de vários anos. Isso realmente vai causar danos importantes no cérebro, né? Em algumas regiões cerebrais. Então, como eu falei para vocês, as estratégias de coping, né, que do inglês é enfrentamento, né? Como que eu escolho enfrentar aquela situação, né? Eu vou assumir um comportamento negativo, chuto o balde, ou eu vou fazer alguma coisa que é positiva. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas chutam o balde. Vão enfrentar uma doença consumindo drogas lícitas ou ilícitas, álcool e outras drogas, né? Porque aquilo ajuda a amenizar o sofrimento daquela pessoa, mas é periódico. Só que o cérebro vai dessensibilizando. Eu tomo uma lata, um copo, daqui a pouco não é mais um copo, são 2, é uma garrafa, não é mais um dia, é 2, são 3, são 4, é todo dia. E isso a pessoa fica, né,
torporizada justamente para enfrentar aquela situação, entendeu? Que muitas vezes estão associados com os quadros depressivos, né? E aí nós temos assim as hipóteses, né? Assim, por que que o exercício ele faz bem para o cérebro, né? Quais são os benefícios do exercício para a saúde mental? Então, o exercício é uma distração. A gente faz exercício porque aquilo distrai, né? É lazer. Eu tô ali, né? Eu saio de casa, uma distração mental. Eu deixo de pensar em certas coisas, né? E de fato, quando a gente faz exercício, a gente ativa áreas cerebrais que vão fazer que a gente desfoque, né, daquela situação que a gente está preso, né, na depressão. Então, as áreas de concentração vão ser mais ativadas, né? Se você somar isso à música, ajuda bastante, que é uma outra estratégia, musicoterapia, né, associada com exercício, pode... Quando você faz exercício, é uma coisa. Agora, se você soma exercício com música, pode aumentar em até 25% o seu desempenho. Música também é outro estímulo poderoso, né? Para aumentar desempenho. A melhora da autoeficiência, a pessoa conseguir cumprir as tarefas ali, né? Como eu falei para vocês, o reforço, né, as tarefas físicas ali, ela perceber que está melhorando, melhora da interação social, né? Então isso é tudo psicológico, né? Tudo está ali, né, na mente, né? Do ponto de vista, a coisa mais subjetiva, vamos dizer assim, né? Então veja, quando a gente fala de distração, né, como eu falei para vocês, olha, se eu estou fazendo uma coisa que é legal para mim, isso desfoca a minha mente do que é negativo. Tanto é que, como que a gente faz? Quando você está pensando em algo negativo, você tenta desfocar para algo positivo. É a primeira coisa. O problema é que a pessoa que está com depressão, que ela não consegue. Ela fica naquilo. Ela tem dificuldade. E quando você consegue desfocar, você melhora o seu estado de espírito. Tanto é que a depressão está associada muito com somatização, né, de quadros. Então, se eu começar a pensar que eu estou com taquicardia, que eu estou isso, daqui a pouco o ataque cardíaco vai estar presente, daqui a pouco eu vou estar com taquicardia, com falta de ar, vai dar uma sensação de pânico. Só o fato de ficar pensando, né? A mente é muito... Os estímulos mentais são muito poderosos. Então, melhorar o estado de espírito é essencial, essa desfocar, né? É essencial para... É uma hipótese, né, da distração, da autoeficácia, né? Quer dizer, a atividade física desafia as pessoas, né? E o desafio pode nos levar a melhorar a nossa motivação, nossa capacidade de engajamento, a nossa autoconfiança, mas também tem que ser um desafio controlado, né? Também não vamos ser, né, beirar os desafios à loucura, né? Então, né, olha, não, eu vou saltar de paraquedas, né? Então agora a minha meta, calma, começa mais devagar, né? Começa com um desafio, né, que não seja tão desafiador, né? Começa com algo menor, né? Então, por exemplo, né, igual meu sogro falou assim, tem um sonho, ele tem 80 anos e ele é super ativo, tem uma mente, um físico assim, invejável, né? A família tem que botar freio, né? E aí ele falou, não, eu tenho um sonho, meu sonho é andar de balão. Putz, aí gerou uma discussão na família, porque fala, putz, tudo deu certo para ele agora, né? E aí ficaram pensando, só faltava agora ele andar de balão e o balão, né, caiu o balão. Aí o pessoal ficou morrendo de medo, né, assim. E aí, sempre quando a gente vai fazer uma coisa que causa medo, não só... Ele estava sem medo, ele estava confiante, mas, sei lá, quando você vai pegar um avião, aí é que você pensa que o avião pode cair. Então você fica naquela tensão e tal, e aí se naquele dia, né, antes de você andar de avião, você, sem querer, você passou na televisão e o programa que estava passando era desastres aéreos, aí você fala, putz, não, é um sinal. Olha, não posso, você vai começar já a ficar preocupado. Então a pessoa que tem medo e ela tem esses quadros assim, insegurança,
ela tem isso na mente, ela associa as coisas, né? Mas no final tudo deu certo, né? O desafio foi vencido, né? E não precisa ser algo tão desafiador assim, né? Aqui essa foto aqui a gente está vendo, vou falar para vocês dessa senhora que é a dona Olga Kotenko, uma senhora aí que competiu por muitos anos o atletismo, que tinha um cérebro invejável, né? Quando comparado a pessoas da mesma faixa etária dela, dos 90 anos, né? E aí, infelizmente ela faleceu, né? No ano de 2014, mas é aquela coisa, né? Ela faleceu porque ela teve, né, um aneurisma cerebral com uma hemorragia intensa, né? E aí morreu assim, perdeu a consciência imediatamente, mas é aquela coisa, ela morreu só pelo funcionamento desse órgão. Se tivesse se ela tivesse algum exame descoberto isso com antecedência e se pudesse substituir aquela estrutura ali, como agora cada vez mais vai poder, né, com a tecnologia envolvida, ela poderia viver por muito mais tempo. Mas o fato que essa senhora, né, dos seus mais de 90 anos, foi motivo de vários documentários, né, de estudos, né, porque ela, né, detentora de 30 recordes mundiais aí no atletismo, várias modalidades, poliatleta aí no atletismo, né? Só que aí, 2 anos antes, ela teve o seu cérebro, né, estudado em 2012 pela Universidade de Illinois, Estados Unidos, né? E aí isso foi também comparado com testes cognitivos da dona Olga e associados aí com exames de imagem cerebral, ressonância magnética, porque a dificuldade de estudar o cérebro do ser humano é que você não pode fazer exames invasivos. Então, são exames de imagem, né, que você estuda metabolismo, ativação de áreas, né? E aí foi comparado, então, com mulheres mais novas e mulheres mais velhas do que Olga, né, naquela época, né? E os resultados, né, ela foi tema de um estudo de caso, publicado numa revista chamada Neurocase, né, aos 93 anos isso, e mostrou que o cérebro da dona Olga, né, era mais volumoso que o esperado para a sua faixa etária, né? Outra coisa interessante, que o corpo caloso, né, que é a parte que liga os 2 hemisférios, era mais intacta na dona Olga do que nas mulheres 10, 20 anos mais jovens, ou seja, o que permitia um funcionamento mais coordenado, né, dos 2 hemisférios ali, né? O desempenho cognitivo também da dona Olga se mostrou inferior às mais jovens, mas superior às da mesma idade. A dona Olga também, eu tive a oportunidade de ver um documentário dela, 2 documentários na verdade. Um deles mostrou que ela era muito ativa do ponto de vista social. Ela trabalhava numa igreja, com coisas assim, então é muito envolvida socialmente também, não só na questão esportiva. O hipocampo, né, que é a questão da memória, a área da memória também era menor comparados com mulheres mais novas, mas maior do que de mesma idade, né? Quer dizer, isso mostra realmente que a atividade física, ela preserva a saúde mental de áreas importantes de funcionamento do nosso cérebro, como, por exemplo, o hipocampo, que é responsável aí pela memória, né? E aí, o que é interessante, né? A biografia da dona Olga, que ela começou aos 65 anos a se dedicar a isso. Teve uma vida ali, né, de altos e baixos, né, na sua biografia. Se eu não me engano, ela era uma mulher que para o tempo dela era muito à frente, então ela se separou muito cedo do marido, teve que criar os filhos. É toda uma história muito interessante. E aí, gostava de estudar, gostava de música, disso, daquilo, né? Mas vejam, né, o quanto que o esporte, a atividade física pode proporcionar, né? Do ponto de vista, no caso aqui, de uma atleta master bem-sucedida. Quando a gente fala da interação social, é outra hipótese, né? Então, as interações sociais são muito importantes para a saúde mental das pessoas. Então, nós somos seres sociáveis.
Então, isolamento social é péssimo para nós, né? Então, a gente está passando por esse experimento agora da pandemia, né? Que a gente não sabia que ia passar. Então, veja, a atividade física, isso é muito conhecido, né? Então, aquela coisa de você interagir com pessoas da sua idade, ou pessoas mais jovens, ou pessoas mais velhas, de você se sentir apoiado, de você ter alguém que vai te escutar, isso é muito importante para a saúde mental, né? Não é à toa que as pessoas, né, gostam muito de se reunir todas as sextas-feiras em algum local, né, num barzinho, numa coisa assim, porque a interação social faz parte, quando é saudável, é importante para a nossa saúde mental, né? E aí, no ambiente de atividade física, isso ainda fica ainda melhor, né? Então, uma outra hipótese que também está associada com a melhora da saúde mental. Mas isso tem sido estudado, gente, né? Tanto é que nosso grupo de pesquisa mesmo mostrou que o isolamento social, ele é muito ruim para o estado depressivo e para a ansiedade das pessoas, né? Isso mostra que a interação, indiretamente mostra que a interação social é algo muito importante, né? Para as pessoas terem uma melhor saúde mental, né? Aí nós temos também as hipóteses fisiológicas para os benefícios da atividade física na saúde mental, né? Então, quer dizer, quando se fala em depressão e ansiedade, nós temos, apesar de as pessoas acharem que é subjetivo, nós temos algo palpável ali. Tem alguma coisa que não está funcionando da maneira correta no cérebro dessa pessoa. Então, as hipóteses fisiológicas são as seguintes: as hipóteses das monaminas, né? A transmissão dopaminérgica, a transmissão adrenérgica, né? Que não estão funcionando da maneira adequada, ou no caso, por exemplo, da transmissão adrenérgica do quadro, né, de ansiedade, por exemplo, está super ativo, né? Ou às vezes não estão ou estão funcionando de uma maneira muito, digamos assim, de forma, o input está muito baixo, né? E a pessoa está lenta, né? Tanto é que a pessoa fala, não, você precisa de uma descarga da adrenalina. É porque os neurotransmissores realmente, a neurotransmissão adrenérgica não está funcionando da maneira adequada, né? A pessoa está paradona, né? Mas porque o funcionamento ali, alguma coisa não está funcionando. Ou tem menos substância, ou tem menos receptores ali, né? Nos neurônios, né? A hipótese das endorfinas, que é o clássico, né? As neuroendorfinas, que tem várias, né? É uma classe aí de neurotransmissores. Aí quando a gente fala das monoaminas é o seguinte, né? Então, quer dizer, a atividade física realmente ela melhora a nossa transmissão sináptica, ou seja, a comunicação entre os neurônios, né? Tanto o neurônio pré-sináptico quanto o neurônio pós-sináptico. Então, esses estímulos, né? A propagação dos estímulos nervosos com a atividade física regular, realmente ela é otimizada, né? E aí, o que acontece? Né? Isso, otimizando essa transmissão sináptica e você favorecendo também a formação de novas sinapses, né, que é a sinaptogênese, com o exercício físico, no caso das monoaminas, né, que eu citei, esses neurotransmissores, isso teria um efeito de uma droga antidepressiva, né? Então, por exemplo, o aumento de dopamina, assim como de endorfinas, tem uma função antidepressiva no nosso cérebro. E aí, pessoas que têm depressão, por exemplo, produzem menos dopamina ou têm menos receptores de dopamina, né? Que aí envolve mais a questão farmacológica, que basicamente é o que a gente observa aqui, né? Vamos pensar na neurotransmissão dopaminérgica. Nós temos um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico, um sinal neural que percorre um neurônio pré-sináptico e até atingir um neurônio pós-sináptico,
para a informação saltar para outro neurônio. E como que é essa comunicação? Através de neurotransmissores. Então, os neurotransmissores, as vesículas, elas são quebradas, os neurotransmissores caem na fenda sináptica, que é essa fenda, né, onde está vendo, e consequentemente, eles vão se ligar aos neurônios pós-sinápticos, né, como se fosse uma chave se ligando a uma fechadura. Consequentemente, essa informação vai ser passada. O que acontece em pessoas que têm depressão, por exemplo, é que ou você tem menos receptores para a substância, né? Ou você produz menos substância. Esse é o problema. Então, o antidepressivo, como que ele funcionaria? Ele funcionaria, né, mantendo mais esse neurotransmissor na fenda sináptica, né, retardando a sua recaptação para as vesículas, né, e por isso você melhoraria o quadro. E a atividade física pode fazer isso, né, pelas pessoas. Ela melhora essa transmissão sináptica, né, e poderia favorecer tanto a produção de mais neurotransmissores e também, inclusive, a formação de receptores também para esses neurotransmissores. Então, essa é basicamente, de forma bem resumida, seria um pouco da neurofisiologia aí da depressão. Mas o fato é o seguinte, assim como numa pessoa que tem diabetes, está faltando insulina, no caso aqui está faltando um neurotransmissor, gente. É isso, simples assim. Entendeu? Só que as pessoas não estão vendo, não enxergam, né? O diabetes é uma doença mais consolidada, então você dosa a insulina, injeta insulina, mas para a pessoa que tem depressão, é os neurotransmissores. Então você precisa tomar alguma droga antidepressiva que vai melhorar isso, né? Ou dopaminérgica ou serotoninérgica, né? Tem drogas inibidores da recaptação de serotonina, que também é um neurotransmissor antidepressivo, né? Que o exercício também melhora, né? Então você pode até ver o nome, inibidor da recaptação de serotonina, ou seja, vai fazer com que a substância fique por mais tempo na fenda sináptica, que basicamente é esse espaço entre o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico. Entenderam? Então esse é o básico da fisiologia da depressão, né? Que as pessoas, infelizmente, não compreendem, e aí tem todo esse preconceito, né, em volta, e que o exercício pode melhorar muito isso, né? E a hipótese das endorfinas, né? Ou seja, a atividade física promove a liberação dos opioides endógenos, né? Que são os anestésicos, né? Então, quer dizer, a endorfina, mais conhecida, a beta-endorfina, tanto é assim que às vezes você fala, nossa, a melhor parte do treino é quando eu estou no chuveiro, porque quando você está com a endorfina lá no alto, você fala, nossa, que sensação gostosa, de relaxamento, tal, é justamente por conta disso, né? A atividade física vai liberar esses opioides endógenos, um deles a beta-endorfina, o que vai dar essa sensação de euforia, de calma, de melhora do estado de humor, né, imediata, né? Quando você faz uma caminhadinha leve, você já se sente mais calmo, né? Aliás, quando a gente está, nada melhor do que quando a gente estiver nervoso, estiver com uma ansiedade leve, uma depressão leve, é fazer uma caminhada. Isso vai melhorar o meu estado de espírito, o meu estado de humor. É a melhor coisa, né? Um remédio natural e que não tem custo nenhum, né? Fazer uma caminhada, né? Por isso que a caminhada é tão democrática, né? Então veja, e aí você tem o outro lado também, né? Tem uma síndrome aí que não é muito bem caracterizada, a vigorexia, aquelas pessoas que treinam demais, que não é esse caso de treinar todo dia, 1 hora por dia na academia. Essa vigorexia são pessoas que treinam às vezes 4, 5 horas por dia, todos os dias, a ponto de prejudicar
o convívio familiar. É um negócio bem mais complexo, né? E aí aquela coisa, né? Aí interrompe, fica irritado, fica como se fosse uma abstinência, né, de atividade física. Isso acontece às vezes com a gente também. Você para de treinar, você se sente mais irritado, mas assim, não é como se fosse nessa síndrome da vigorexia, que é algo bem mais grave do que isso. É a mesma coisa se a gente pegar anorexia e vigorexia. É uma coisa muito pior. Mas se a gente pegar os seres humanos, as pessoas que não têm essa síndrome, né? É claro, quando a gente interrompe a atividade física, realmente a gente se sente mais irritado, mais nervoso, mais irritadiço. Isso é normal, né? Porque realmente são produzidos antidepressivos naturais no nosso organismo, né? Na glândula hipófise, que vão regular, né? Vão nos proporcionar essa sensação de bem-estar e de calmaria, né? E aí nós temos aí alguns estudos aí, né, para a gente se encaminhar para o fechamento dessa aula, mostrando, né, o quanto que a atividade física ela impacta positivamente no cérebro, né, e o quanto que as doenças impactam negativamente, né? Então esse estudo aqui, neurogênese, depressão, etiologia ou nova ilusão. Então, que a conclusão principal foi a seguinte: novos neurônios continuam sendo gerados no cérebro adulto ao longo da vida. Então, e os estímulos positivos favorecem essa neurogênese, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem estresse emocional excessivo, que pode caracterizar inclusive uma depressão, que é algo mais grave, você diminui a sua neurogênese, a formação de novos neurônios. Isso contribui para o surgimento da depressão. Então veja, a depressão, o estresse excessivo ao longo da vida diminui a neurogênese, a formação de novos neurônios. A atividade física aumenta a neurogênese e a angiogênese. Ou seja, além de aumentar a formação de novos neurônios, ela aumenta a irrigação cerebral, que a angiogênese favorece a formação de novos neurônios, a neurogênese. Você entende? Então veja só o quanto que é importante, né, estimular positivamente o nosso cérebro, mas os estímulos negativos eles são muito ruins no longo prazo, muito ruins. Por isso que a gente fica se questionando, para que nós seres humanos, ficar causando tanto estresse um para o outro? Estresse é um negócio que faz um mal lascado, né? Para o cérebro, para a saúde, no longo prazo, incapacita as pessoas, né? A gente causa estresse na família, estresse no trabalho. Isso não precisa ser dessa forma, né? E a atividade física pode melhorar essa situação aí. Aí, assim, do ponto de vista dos principais distúrbios que afetam a saúde mental, eu já falei, nós temos a depressão, né? Peraí, pessoal, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, eu vou parar por aqui. Senão, eu vou parar por aqui, que eu achei que eram poucos slides, mas são bem mais slides que eu esperava, né? Então, eu vou parar por aqui nessa aula. Eu continuo na aula que vem para finalizar esses slides, tá certo, pessoal? Para eu não ter que correr aqui, para não ficar cansativo. E aí, então a gente fecha com 9 aulas, tá certo? Então, pessoal, alguma dúvida aí? Vocês ficaram, assim que eu possa responder aí, que não ficou claro. Mas é um assunto interessante, complexo, né? E que é muito importante a gente discutir, né? Se tiverem alguma dúvida, estou aqui disponível para responder. Se não, a gente finaliza agora e na semana que vem a gente continua para finalizar essa e depois a gente tem mais uma aula para finalizar o nosso curso em 9 aulas, então, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês.